Fala rapaziada, bem-vindos ao canal NK Black, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui para falar sobre o quarto episódio da segunda temporada da série Loki, que sinceramente, eu disse no último vídeo que o terceiro episódio foi o melhor da temporada. Agora foi o quarto. Tá top demais. E se eu disse que o segundo episódio mexeu com o emocional e o terceiro mexeu com o psicológico, esse quarto episódio mexeu com os dois. Então, vamos que vamos. No terceiro episódio, a senhorita Minutos disse que tinha um segredo sobre o Kang contra a Renslayer. E esse segredo é contado no quarto episódio. E esse segredo é que a Renslayer ajudou o Kang na guerra para poder isolar as linhas do tempo. Ou seja, estava um ao lado do outro. Ainda não foi nos apresentado que eles eram um casal na Terra 6311, o que eu acredito que ainda vai ser possível essa apresentação no futuro. Mas a única coisa que foi mostrada pela senhorita Minutos para a Renslayer é que os dois estavam um ao lado do outro. E então o Kang pede a senhorita Minutos para poder apagar a memória da Renslayer, para que ela possa trabalhar na AVT. Antes ela era só uma agente Minutos e depois ela se torna a diretora. No terceiro episódio, o Mobius e o Loki conseguem pegar o Victor Timely e levá-lo para a AVT. Então eles pegam o Victor Timely, que é a versão do Kang, e levam ele até o Ouroboros, para saber se o Ouroboros já conseguiu resolver o problema, porque o terra temporal ainda está instável. Quando o Victor Timely bate de frente com o Ouroboros, ele fala: "Você é o Ouroboros?" Ele: "Sim." "Foi você que escreveu o manual da AVT?" Aí o Ouroboros diz assim: "Sim, e tudo que eu escrevi foi através de um homem do século XIX chamado Victor Timely." Gente, preste atenção, o nome do Oub é Ouroboros. Ouroboros comumente é um círculo formado pela cobra, que é filha do Loki, a Jormungandr, que aparece até no jogo do God of War. É uma cobra que ela morde o próprio rabo. E o símbolo que está no peito do Ouroboros são 3 círculos, ou seja, formando um ciclo. Quando a Renslayer pega o manual da AVT e joga na janela do Victor Timely quando ele é criança, no terceiro episódio, eles acabaram gerando um paradoxo, porque um aprendeu com o outro, ou seja, o Ouroboros aprendeu com o Victor Timely no século XIX e o Victor Timely no século XIX aprendeu com o Ouroboros, ou seja, criou um paradoxo. E se você parar para prestar atenção, o símbolo da AVT é esse, parece até uma ampulheta. Só que quando você deita essa ampulheta, qual é o símbolo que nós temos? Um símbolo do infinito. Ou seja, que é um símbolo que dá ciclos infinitos, ou seja, foi criado um paradoxo entre o Oub e o Kang da versão do Victor Timely. O que é muito possível aquilo ter sido um plano de contingência do próprio aquele que permanece. Só que isso começou a me fazer questionar um pouco o Ouroboros, porque o Ouroboros disse que aprendeu tudo que aprendeu com um homem chamado Victor Timely do século XIX. Ou seja, ele não conseguiu prestar atenção que a AVT é algo muito avançado, e ele não conseguiu perceber que algo que ele aprendeu no século XIX é algo que ele trabalha dentro, ou seja, ele trabalha na AVT, e tudo que está na AVT ele aprendeu com um cara do século XIX. Será que o Ouroboros não conseguiu ligar os pontos que possivelmente foi ele que criou a AVT? Eu tô começando a desconfiar do Ouroboros, cara, sinceramente. No segundo episódio, a General Dox e os Agentes Minutos foram presos porque tentaram explodir todas as linhas do tempo que estão em ramificação. Uma das embaixadoras da AVT diz para B15 tentar mudar a cabeça da General Dox e dos Agentes Minutos, porque eles amam muito a AVT, por isso eles querem que ela fique de pé. A priori, eles não gostaram da ideia, mas a General Dox diz, por mais que eu não concorde com a visão dela, ela é uma mulher íntegra. Depois, a Renslayer aparece dentro dessa prisão junto com a senhorita Minuto. E ela diz, venham com a gente para que nós possamos salvar a AVT, porque no momento em que eu sair, tudo isso aqui virou um caos. Então a General Dox e todos os Agentes Minuto foram contra, menos o Brad, que é o X5. E aí acontecem múltiplos assassinatos, em que a senhorita Minutos esmaga todos os Agentes Minutos, mais a Dox naquele cubo em que o Loki ameaçou o X5. E cara, foi uma cena muito pesada. Mais pesada ainda porque a senhorita Minutos estava gostando. Além de ninfomaníaca, genocida. O X5 decide ficar ao lado da Renslayer. Então, a Renslayer manda ele ir atrás do Victor Timely, que estava experimentando a máquina de chocolate, que ele não sabia que existia. Então, o X5, que é o Brad, pega o Victor Timely, leva até a Renslayer e para a senhorita Minutos. E lá eles começam a perguntar para ele, o que vocês estão tramando? E ele, com medo de morrer, explica todo o plano. O Loki e a Sylvie conseguem intervir, manipulando a mente do X5 e conseguem salvar o Victor Timely. E aí, com a mente manipulada pela Sylvie, o X5 poda a Renslayer.
O Loki e a Sylvie salvam o Victor Timely e eles escaneiam a sua aura temporal. Por quê? Para poder consertar o tear temporal, precisava da aura do Criador, que foi aquele que permanece. Como o Victor Timely é uma versão dele, então basicamente eles têm a mesma aura. E aí eles conseguem fazer isso. Tudo isso porque o tear temporal ainda está em colapso. Mas enquanto eles estão indo salvar o Victor Timely, o Loki e a Sylvie acabam se separando. Isso faz com que a Sylvie entre no elevador sozinha e o Loki tenha de ir por outro lugar. Porque a senhorita Miludo está controlando todos os sistemas eletrônicos da AVT. E do nada quem aparece? O Loki. Só que não é o Loki desse episódio, sim o Loki do primeiro episódio. Aquele Loki que precisava ser podado. O Obi diz pra ele, quando chegar no verde você tem que se autopodar. Ele começa a coisa desesperado e aí lembra que ele para de frente para um elevador e um telefone começa a tocar? Quem abre? A Sylvie. Foi por isso que a Sylvie estava no elevador. E aí o Loki olha pra Sylvie e aí do nada aparece o Loki desse episódio atrás dele e tá com o bastão de poda. Aí o Loki entende, caramba, fui eu que me podei no primeiro episódio. Ele pega e se autopoda. Ele vira pra Sylvie. Não faz sentido nenhum agora, mas vai fazer. Mas isso reforça duas teorias que eu acertei. A primeira, que o Loki se autopodaria. Segundo, que a Sylvie que abriu o elevador não era a Sylvie do Loki do primeiro episódio, a que tinha acabado de matar aquele que permanece, e sim uma Sylvie no futuro, principalmente pela roupa que ela estava usando e pelo cabelo. A Sylvie, quando ela mata aquele que permanece, o cabelo dela está repartido, está dividido. E a Sylvie que aparece abrindo o elevador, o cabelo tá com franjinha. Por isso eu falei, não é a mesma Sylvie. A Sylvie que abre o elevador é a Sylvie do futuro. Lembra que eu disse que o símbolo da AVT parece uma ampulheta e quando você deita parece um infinito? Eles acabaram de criar um ciclo. E a pessoa que estava tocando aquele telefone era o Ouroboros dizendo, vocês estão demorando muito, corre logo pra cá. E aí o Ouroboros reinicia todo o sistema eletrônico para tirar a senhorita Minutos do meio dele. Eles salvam o Victor Timely e levam ele até o tear temporal. O Loki escolhe entrar para poder resolver o problema, mas o Victor Timely diz, não, é minha responsabilidade porque eu entendo como é que funciona. Quando o Victor Timely entra, ele morre, ele é meio que fulminado, porque a radiação que está dentro daquele lugar está muito, muito forte. E eu fiquei, mano, como assim mataram o Victor Timely? Quando todo mundo vê que ele morre, todo mundo fica assim, mano, e agora? Como assim? E aí aparece o Loki chorando. E eu disse no vídeo sobre o teaser que eu fiz há mais ou menos um mês atrás que o Loki estava prevendo a própria morte. E aí o tear explode e todo mundo morre. E o episódio acaba. Ou seja, eu acertei essas três teorias. Que o Loki se autopoda, que a Sylvie que abre o elevador do futuro e que o Loki prevê a própria morte. Pessoal, agora vocês devem estar se perguntando como tudo isso vai ser resolvido se todo mundo morreu? Calma que tem explicação. Eu tenho uma teoria. Lembra que eu disse que o sinal da AVT parece uma ampulheta e quando deita vira um infinito? Tem um looping ali. Alguma coisa vai acontecer que vai gerar um looping que vai para algum ponto do passado em que eles não estão mortos ainda. O que vai fazer com que eles saibam, opa, a gente errou dessa forma, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Para mim, esse loop foi criado pelo próprio aquele que permanece como um plano de contingência, para caso alguma coisa dessas acontecesse, para que eles pudessem fazer tudo de novo, só que dessa vez, peraí, a gente errou nesse ponto aqui. Então a gente tem que voltar nesse loop fazendo algo diferente para poder mudar aquilo que aconteceu. Vamos focar no Loki do primeiro episódio. Vocês se lembram que o Loki do primeiro episódio está tendo os deslizes temporais, vai para o passado, vai para o futuro, vai para o presente, enfim. O que acontece é que ele precisa ser autopodado, certo? O Ouroboros pega aquele relógio e diz, quando o ponteiro chegar no verde, você tem que se autopodar para que o Mobius consiga te salvar de todas aquelas ramificações, ok? Todos nós pensamos que o Loki foi parar alguns minutos no futuro, mas não. O Loki da primeira temporada que desliza para o futuro, sabe para onde é que ele desliza? Para o quarto episódio. Ou seja, ele não desliza alguns minutos à frente, ele desliza dias à frente. E aí o Loki do primeiro episódio desliza no tempo e vai parar no quarto episódio. E lá ele vê que ele não tem um bastão de poda e começa a procurar. Quando ele não acha, parece que as esperanças estão perdidas. Aí ele para de frente para o elevador e para aquele telefone tocar. Quando o elevador abre, quem ele vê? A Sylvie. E aí do nada ele é podado. Quando ele é podado, ele volta para o primeiro episódio. Ou seja, quando o Loki do primeiro episódio é deslizado para o futuro, ou seja, para o quarto episódio, e ele é podado aqui, ele volta para o primeiro episódio e caminha até aquele futuro, ao invés de deslizar até lá. E esse quarto episódio nós descobrimos que o Loki que vai caminhando até lá é o Loki que poda o que deslizou até lá. Então, pessoal, presta atenção numa coisa. Esse aqui
é o Loki do primeiro episódio. O Loki que desliza até o quarto episódio. E esse aqui é o Loki que caminha até o quarto episódio. Então vamos lá, esse aqui é o Loki que desliza. Ele foi deslizado diretamente pro quarto episódio, certo? Esse aqui passa pelo segundo episódio, pelo terceiro, até chegar no quarto. Ou seja, ele caminha até o quarto episódio. Ele se poda. Plim! O Loki que deslizou do primeiro episódio pro quarto, quando ele é podado, ele volta para o primeiro episódio. Para poder caminhar até lá. Esse aqui que foi caminhando até lá, morreu, porque o teto temporal explodiu. Só que como esse Loki aqui foi deslizado pro quarto e voltou para o primeiro, ele vai ter que passar por tudo de novo. Ou seja, o Loki que foi podado nesse quarto episódio é o Loki que vai poder salvar todo mundo. Só que vai precisar de alguém para avisar para ele, não segue o mesmo caminho que o teu outro eu, porque deu ruim, todo mundo morreu. Então você vai precisar fazer alguma coisa de diferente para poder mudar aquele futuro. Porque se o Loki que foi podado voltar pro primeiro episódio e fazer as mesmas coisas, o que vai acontecer? Ciclo do infinito. Loop temporal. Vai ficar acontecendo a mesma coisa. Alguém vai precisar intervir nesse Loki que foi podado nesse quarto episódio e dizer pra ele, não faz isso aqui, porque senão vai acontecer tudo de novo. Por isso eu acredito que no próximo episódio, no quinto episódio, vai aparecer uma nova versão do Kang. E essa versão de Kang que eu acredito que vai aparecer no quinto episódio, vai tentar mudar o Loki, fazer o Loki ir por outro caminho para que não exploda todas as linhas do tempo. Ou seja, o trabalho da vida dele. Por isso eu acredito que tudo isso é um plano de contingência do Kang. Para que caso tudo desse errado, ele conseguisse resolver tudo de novo. E mais uma vez eu tenho que parabenizar os diretores da série do Loki, porque está fenomenal. A série está salvando todas as outras séries da Disney. Na verdade, não só as séries, está salvando o UCM, que de uns tempos pra cá tá deixando a gente muito chateado. Então isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever e dar um like no canal. E, por favor, comenta o que você acha. Você acha que a minha teoria faz sentido? Que o Loki do primeiro episódio foi deslizado para o quarto, e o Loki que caminhou até lá, podou ele de volta para o primeiro, para que ele possa salvar todo mundo que morreu por causa da explosão do teto temporal? Deixa nos comentários. Então é isso, rapaziada. Esse é o canal Eric Black. Tamo junto!